Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que estamos debatendo aqui, discutindo uma questão que é a seguinte: será que existe perseguição à liberdade religiosa ou à liberdade de expressão dos evangélicos no Brasil? Veja que eu estou propondo discutir aqui não a questão da liberdade religiosa de forma geral, né? Eu estou limitando aqui especificamente a liberdade religiosa dos evangélicos, né? E eu já expliquei isso no primeiro vídeo. No primeiro vídeo nós debatemos ali a questão histórica, em que eu tentei mostrar que historicamente os evangélicos, depois de 1891, tiveram, né, total liberdade de se expressar ou de divulgar a sua fé. Agora eu gostaria de partir para um segundo ponto, que é discutir sobre a questão dos evangélicos e a liberdade religiosa. E por que esse assunto veio à tona, né? E eu parto de uma ideia de que, na verdade, isso faz parte de uma estratégia de reação a políticas públicas, né, estabelecidas pelos últimos governos considerados de esquerdas ou considerados de esquerda ou governos progressistas. Então essa vai ser a minha tese aqui, o meu argumento. Então, a pergunta que a gente faz, e como eu tenho feito sempre também aqui nos nossos vídeos, eu deixo aqui o meu monitor aqui da frente e a gente vai comentando então as questões, né? Então a pergunta que a gente faz é: será que com todo o crescimento, representação social, representação econômica, representação política e também eleitoral, será que os evangélicos sofrem perseguição, né, em relação à liberdade religiosa no Brasil, mesmo a gente vendo, né, na prática esse crescimento em todas as áreas? Será que ainda existe essa tal perseguição religiosa à liberdade de expressão dos evangélicos no Brasil? Então a minha preocupação é discutir qual a origem, né, dessa preocupação ou desse discurso, né? Bom, então, como eu falei, esse discurso ele coincide com a defesa, né, do governo ou dos últimos governos, assim como eu falei, considerado de esquerda ou governos progressistas, né, principalmente aí os governos que vieram a partir do Partido dos Trabalhadores, em promover políticas públicas de combate ao racismo, de combate à homofobia, de combate também à intolerância religiosa, né? Então, junto a isso, houve uma campanha, né, nas redes sociais, em que foram divulgadas notícias afirmando que se um partido de esquerda ganhasse as eleições, né, estabeleceria então ali um comunismo, né, e também perseguição aos cristãos, fechamento de igrejas. Veja que esse discurso, até a gente já debateu essa questão aqui também em outros vídeos, esse discurso é um discurso do medo, né, que faz parte de uma estratégia também antiga. Isso já aconteceu já em 1989 e em outros períodos, né, esse discurso de colocar a dúvida e o medo na sociedade em relação a partidos chamados de esquerda, né, ou partidos progressistas, e isso se acentuou nessas últimas eleições, né? Então, essa mesma história foi levantada agora, né? Então, que se o partido de esquerda ganhasse as eleições, iria se estabelecer no nosso país, como eu falei, né, o comunismo, perseguição às religiões, fechamento de igrejas e tal. Bom, além disso, esses partidos, né, segundo essa
essa ideologia, segundo essa visão, esses partidos de esquerdas também promoveriam o que eles denominam de ideologia de gênero, né? Além disso, esses partidos também estariam mais próximos das religiões de matriz africana. Então, tudo isso junto, né, fez com que a população, principalmente evangélica, ficasse ali meio que de orelha em pé com essas notícias, com essas informações. Então, a gente acredita que alguns defendem esse discurso, né, alguns defendem esse discurso, né, alguns líderes religiosos, principalmente no mundo protestante. Aqui eu vou enfatizar que eu estou me referindo especificamente ao mundo protestante, ao mundo evangélico, e aqui também eu já faço uma outra observação. Eu estou usando aqui a palavra evangélico e protestante como sinônimo. Eu sei que tem uma discussão em volta do nome, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Então, de vez em quando vocês vão me ouvir falar protestante e evangélico, tá bom? Então, alguns líderes protestantes, né, eles usam esse discurso ou divulgam esse discurso por convicção, e outros simplesmente por questões eleitoreiras, né? Então, realmente, no mundo protestante existe esse discurso que também já vem desde muito tempo, né? Eu me lembro quando eu era jovem, a gente lia livros, né, publicados por editoras protestantes, em que se divulgava já essas ideias, né, do medo do sistema comunista e como eles funcionavam em alguns países, tal, e o incentivo que a gente tinha para promover, né, os missionários que estavam nesses países, para que eles pudessem ali também divulgar, né, o cristianismo. Então isso realmente existe dentro de um grupo, né, grande do protestantismo brasileiro, mas também há alguns líderes religiosos que eu creio até que nem acreditam nisso, mas divulgam essas informações, porque isso também tem uma consequência eleitoral, né? Bom, agora, seja num caso ou no outro, né, quando eles contribuem para reforçar a discriminação social e a desinformação, né, quando eles divulgam essas informações e eles contribuem, então, para a desinformação e muitas vezes para reforçar, como eu falei, a discriminação social, eles têm que ter muito cuidado, porque muitas vezes podem estar caindo ou cometendo um crime, né? E a gente tem que ter cuidado com essa questão também. Agora, é muito interessante porque a gente percebe aqui uma coisa. A lei contra a discriminação racial, né, ela é antiga, ela é de 1989, né, que é a Lei 7.716. Né? Então, embora a lei contra a discriminação racial seja antiga, né, as políticas públicas que de fato incentivaram, né, uma maior discussão, inclusão e inserção, né, de grupos ou movimentos sociais na agenda política, né? Na verdade, isso aconteceu de forma mais efetiva, né? Mais participativa. De fato, isso aconteceu a partir dos governos aí do Partido dos Trabalhadores e também, claro, iniciou ali com o Fernando Henrique, né? Antes disso, de fato, os governos anteriores não havia uma preocupação assim em discutir questões sociais, né, de forma
mais efetiva, né, de forma mais séria, tal, colocando isso como um problema principal, né, como algo que o país deveria pensar para incluir, né, as pessoas. Então, eu creio que essa discussão ela começa ali no governo do Fernando Henrique e vem depois com o Partido dos Trabalhadores aí colocando sempre essa agenda social e essa luta contra a discriminação e a inclusão social das pessoas menos favorecidas. Então, embora, como eu falei, a lei seja de 89. Agora, é nesse período também que surge a Lei 12.711, que é de 2012, né, conhecida como a Lei de Cotas, né, e a Lei também 10.639, que é de 2003, né, que torna obrigatória a inclusão no currículo, né, da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história da cultura afro-brasileira. Então veja que nós temos aqui, o que eu estou querendo mostrar, é que nós temos aqui uma série de leis, né, que foram criadas mais ou menos nesse período que eu estou falando aí de uma gestão mais progressista, que contribuiu, né, para essa discussão mais acalorada, né, das questões raciais e de inclusão no Brasil. Então, estou fazendo questão de citá-las aqui para a gente ir acompanhando como que essas leis foram aparecendo na sociedade e como elas foram importantes. Em 2010 é aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288. Então, mais uma lei. E essas leis, então, elas impulsionaram o debate sobre a questão racial, né, a discriminação, o preconceito, né, a falta de oportunidade, né, e a concorrência desleal, né, estabelecida pela sociedade brasileira, né, quando se trata, por exemplo, de oportunidades, né, entre a população branca e a população negra. Então, todo esse debate que começou a ocorrer na sociedade, as pessoas começaram a enxergar isso, aliás, um grupo, né, começou a enxergar isso como sendo uma agenda de esquerda, né, quando, na verdade, essa é uma agenda que deve ser comum a qualquer grupo político, né? Qualquer grupo político considerado de esquerda, ou de direita, ou liberal, ou qualquer que seja o nome, né? Falar sobre combater a discriminação racial, combater preconceito, combater intolerância, discutir sobre igualdade, né? Isso não é uma pauta de esquerda, não deveria ser. Mas esses assuntos acabaram sendo vistos ou entendidos como sendo uma pauta de esquerda. Então, ao mesmo tempo em que houve esse movimento, né, relacionado à aprovação de leis, né, a gente notou também um outro movimento muito importante que se expressou através da manifestação da cultura negra no país. Claro, sem dúvida, houve um incentivo, né, uma promoção para que a cultura brasileira pudesse ser valorizada em todos os seus aspectos, né? Seja ela cultura branca, indígena, nordestina, gaúcha, do interior, né, do sertão, enfim. E houve, evidentemente, uma promoção, mais assim, uma preocupação maior com a promoção da cultura negra no nosso país, até porque estava sendo, de fato, colocada
de lado, né, em todos os seus aspectos. Então, juntamente com todas essas leis que eu falei, houve também uma preocupação em promover a cultura negra. E isso gerou um movimento interessante que foi a promoção de um sentimento, né, de orgulho de ser negro, né? Então, aquelas pessoas que se sentiam desvalorizadas, se sentiam meio de escanteio, né? Se sentiam não, realmente estavam, né, à margem da sociedade, de repente passaram também a agora expressar um orgulho pela sua cultura, pela sua cor, pelo seu jeito de se vestir, pelo seu jeito de ser, né? Então, essas políticas públicas estabelecidas através das leis que eu citei aqui, juntamente com esse movimento de valorização cultural, vai gerar aí toda essa expectativa na sociedade. Isso a gente costuma dizer que, na verdade, trata-se de uma reparação histórica, que muitas vezes é incompreendida pelas elites brasileiras que só querem manter o seu status quo, né? Não querem que outros grupos, que outros personagens, que outras pessoas, que outras populações, que outras expressões culturais também façam parte da sociedade. Então, isso não significa que essa temática não tenha sido debatida no passado, né? Porque eu estou falando aqui, eu estou dizendo que essa discussão se incrementou, né, de forma mais ativa nesses últimos anos, nesses últimos governos, mas pode ser que alguém que já milita, né, nessa área aí dos movimentos negros esteja pensando assim, não, mas isso aí, a gente já faz isso aí há muito tempo. De fato, né, essa temática, ela também ela foi muito debatida no passado. Então a gente sabe que os movimentos negros, né, já vêm fazendo essas ações há muito tempo. No entanto, especialmente no período que envolveu os governos que eu falei aqui, né, a partir do Fernando Henrique até os governos realizados aí pelo Partido dos Trabalhadores, houve uma empolgação, eu diria até houve um casamento, né, entre essas ações e um tempo propício, um tempo próprio, né, favorável, inclusive de apoio governamental, né, para que essas temáticas, para que esses assuntos viessem à tona e fossem debatidos. Então, o que levou alguns líderes e parlamentares evangélicos a proclamarem que a liberdade religiosa dos evangélicos está ameaçada, ou que o governo pretende caçar essa liberdade. Por que os evangélicos no Brasil estão tão preocupados, né, com essa questão e divulgando cada vez mais que a liberdade religiosa dos evangélicos está sendo ameaçada? Bom, então aqui, veja, mais uma vez, eu reforço aqui que não se trata de uma preocupação com a liberdade religiosa de forma geral, mais especificamente a liberdade religiosa dos evangélicos. Então, essa é a questão que a gente quer debater aqui, né? Bem, pessoal, verdade seja dita, ao se estabelecer a discussão de algumas temáticas na sociedade, uma parte da população passou a defender uma teoria, né? É essa teoria, então, de que essas leis criavam uma série de direitos que privilegiavam um grupo, né? Isso aqui também é muito interessante e até preocupante, né? Porque no momento em que você começa a discutir direitos para grupos que são discriminados ou são minorias não no sentido de número, mas minorias pelo fato de não estar tendo acesso a todos os direitos que esse grupo deveria, né? Então, quando essas leis começam a ser discutidas na sociedade,
mais uma vez, um grupo se levanta dizendo que, na verdade, isso se trata não de direitos, né, mas de privilégios, né, para um grupo. Além disso, alguns líderes e parlamentares, né, evangélicos reagiram a essas políticas públicas com essa argumentação, né, entendendo que isso seria uma ameaça para a sociedade, principalmente para o discurso religioso, né? Porque uma vez que você estabelece, segundo eles, né, privilégios para um grupo, você acaba desprezando outros ou deixando outros de fora. Mas aqui a gente quer deixar claro que as leis não estão trazendo privilégio nenhum, né, a esses grupos que estão reivindicando melhores condições de vida. Então, por que será que isso seria uma ameaça ao discurso religioso? Por que será que essas leis, que esses incentivos, né, que tudo isso que a gente falou agora há pouco, é visto, né? Por que será que tudo isso é visto como uma ameaça ao discurso religioso? Então, pessoal, o que tudo indica o combate à discriminação racial, né, e o preconceito, na verdade, não foi o problema, né? Mesmo que ainda houvesse uma interpretação bíblica, né, presente em alguns grupos cristãos, né, que defende a tese, né, de que os povos africanos teriam sua origem a partir de uma maldição, né, baseando essa interpretação em uma história bíblica presente no livro de Gênesis, né? Isso é muito preocupante, né? Interessante e preocupante ao mesmo tempo, porque alguns pastores ainda continuam repetindo essa história de que a África e a população negra ela existe a partir de uma maldição, né? E essa interpretação, como eu falei, vem de uma história bíblica presente lá no Gênesis. Claro, mal interpretado, né? Não estou dizendo que o texto bíblico interpreta desta forma, mas de uma interpretação equivocada. Então essa interpretação ela foi utilizada desde o século XVI, né, para justificar a escravidão. Então veja quanto tempo faz que o pessoal está utilizando essa mesma história e alguns líderes continuam repetindo na atualidade essa mesma versão. Veja, em 2011, esse mesmo argumento foi utilizado pelo pastor e deputado federal Marco Feliciano, causando muita polêmica e reações da sociedade. Então veja que não faz muito tempo que se utilizou, né, esse mesmo argumento, né? Então, na verdade, a questão principal é que esses evangélicos, né, de linha mais conservadora, né, ligados aí principalmente a grupos pentecostais e neopentecostais, né, entende que ao fomentar a cultura afro e suas tradições, né, consequentemente, o Estado, né, ele está promovendo a religiosidade afro e a cultura afro. E se a religiosidade afro agora fica protegida pela lei contra a discriminação, né, então, logo, as igrejas também, os pastores, né, os líderes religiosos, não poderão fazer afirmações ou pregações, por exemplo, que associem as religiões de matriz africana a coisas malignas, a práticas demoníacas, a experiências religiosas relacionadas ao mal, né? Enfim, que é uma constante também, né? Essa prática ela é constante em algumas igrejas, ou na maioria das igrejas, eu diria, né? Na maioria das igrejas pentecostais, principalmente, e neopentecostais. Mas isso também acontece em algumas igrejas que a gente denomina como históricas, né? Então, embora a Constituição brasileira já garantisse, né, no artigo 5º, né, inciso 6º,
que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, né? E também o Código Penal, né, no seu artigo 208, estabelece pena para quem escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ou impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Eu fiz questão de citar, né, esses artigos aqui literalmente. Então, mesmo existindo esses artigos, mesmo assim ainda foi necessário aprovar leis específicas que combatessem a intolerância religiosa. Então a gente começa a perceber que não foi suficiente, ou que não era suficiente aquele artigo da Constituição, ou que dizia o artigo 208 do Código Penal. Mesmo assim, o Congresso, né, os movimentos fizeram força, fizeram pressão para que outras leis pudessem ser aprovadas para reforçar ainda mais essa questão do combate à intolerância religiosa. Então, na verdade, a lei mais específica, né, utilizada no combate à intolerância religiosa é a lei que a gente já citou anteriormente, que é a Lei 7.716, né, que ela foi criada em 89, mas foi alterada pela Lei 14.532 de 2023, né? Então, bem recente, né? Então, essa lei é que muitas vezes é usada mais especificamente para combater a questão da intolerância religiosa. Assim, pessoal, com base nessa lei 7.716, né, a gente entende que tanto a discriminação quanto a intolerância religiosa, elas se caracterizam, né, tanto em atos, né, que redundem em violência física, psicológica, moral, quanto também a violência patrimonial e verbal. Então, é importante a gente perceber, entender, né, que desta forma, desta maneira, os adeptos, os fiéis, né, principalmente das religiões de matriz africana, eles se sentem um pouco mais protegidos, né, por poder lançar mão de um instrumento, né, de uma lei ou de um instrumento legal para denunciar a intolerância e a discriminação, e ao mesmo tempo os líderes evangélicos se sentem mais acuados ou limitados ao se referirem ou usarem termos considerados pejorativos e que desqualificam a religiosidade ou cultura afro-brasileira. Então, esses dois movimentos que eu citei aqui, né, o movimento do grupo afro se sentindo um pouco mais protegido pela lei, e ao mesmo tempo também alguns líderes evangélicos e até parlamentares também que defendem isso, né? Eles acham que eles vão ficar mais limitados na sua forma de falar, na sua forma de pregar, porque agora não vão poder mais se expressar, né, de forma assim, desqualificando a religião do outro, principalmente as religiões de matriz africana, e isso cria ali um certo clima, né, de constrangimento para os evangélicos, segundo eles, né? Então, outro elemento importante a se considerar é o fato de que o protestantismo, né, em sua maioria, é composta por fiéis negros. Isso é muito importante, né, a gente saber disso, né? Porque muitas vezes a gente acha
e que, claro, por um tempo, logo no início, né, do movimento protestante, o protestantismo era um movimento de pessoas brancas, mas hoje, segundo as pesquisas, né, o protestantismo, em sua maioria, é composto de fiéis negros, né? Então, mas isso não significa que não haja discriminação no mundo evangélico, né? Significa que a preocupação do discurso evangélico era muito mais com a questão religiosa do que com a discriminação racial. É claro que muitos grupos religiosos hoje, e até algumas igrejas, já existem ali pastorais, coordenações, não sei qual o nome que cada grupo dá, né, mas pessoas que estão, que foram designadas, né, para debater essa questão da discriminação racial dentro do próprio grupo evangélico. Mas a gente percebe que por muito tempo a preocupação, não havia essa preocupação dentro das igrejas evangélicas, né? Apesar de ter pessoas brancas, negras, mulheres, homens, mas nunca houve uma preocupação em debater essa questão de gênero, a questão da discriminação racial, né? A preocupação era muito mais, como eu falei, com a questão religiosa especificamente, não se tocava nesses assuntos. Então, nesse sentido, os evangélicos de linha pentecostal e neopentecostal entendem que a discriminação racial está separada, né, da prática religiosa. Quer dizer, não é que eles entendem, é que no momento em que você não liga para isso, ou não coloca isso como sendo um tema religioso, ou um tema com o qual o grupo deve se preocupar, ou deva se preocupar, parece que o grupo religioso ele existe apenas para um conforto espiritual, né? para um acolhimento ao espírito, e não há uma preocupação assim com outras questões que muitas vezes são consideradas não religiosas, e por isso não há por que se preocupar com isso, né? Então, mas a gente pensa de uma outra forma, né? Já os defensores da cultura afro-brasileira consideram que a religião é determinante para a identidade cultural, né? Por isso, discriminar a pessoa negra é também discriminar a sua cultura e, consequentemente, a sua religiosidade. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Acho que deu para acompanhar aí o que eu estou querendo dizer nessa primeira parte. Esse é um primeiro aspecto, ou seja, alguns políticos evangélicos e pastores provavelmente pensem e até defendam que a sua pregação estaria limitada, uma vez que não poderiam mais associar as histórias bíblicas relacionadas principalmente a possessão, a exorcismo, ou relacionadas à figura do diabo bíblico, né? Com as práticas da religiosidade afro-brasileira. Assim, né? Então, dessa forma, chamam isso de limite ou perseguição à liberdade religiosa. Então, essa é uma primeira resposta que eu dou. Quer dizer, por que esses líderes estão preocupados com isso? Porque é uma reação a essas políticas públicas e, ao mesmo tempo, porque eles entendem que isso seria uma limitação à sua pregação, uma vez que já não podem mais utilizar alguns termos que podem ser classificados como intolerância, né? Então, eles dizem, bom, estamos sendo perseguidos ou estamos sendo tolhidos da nossa liberdade ou na nossa liberdade religiosa. Então, não é à toa que, mais uma vez, né, o pastor e deputado Marco Feliciano, né,
e também até o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Bolsonaro, costumam repetir que existe perseguição aos cristãos no Brasil, né? E que eles muitas vezes denominam de cristofobia, né? Isso já foi dito pelo pastor Malafaia, já foi dito pelo pastor Feliciano, né? Afirmando que no Brasil existe o que eles designam como cristofobia, né? Bom, aqui no canal, inclusive, eu até já tenho um vídeo, né, que eu discuto sobre essa temática, né, o que é cristofobia, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Mas então veja, o que eu quero mostrar aqui é que esses líderes reagem, né, a essas políticas públicas, né, dizendo que isso é um privilégio, que isso é perseguição, né, que isso vai limitar a sua liberdade de expressão e que isso é interpretado como cristofobia. Bom, só que não é bem assim, né? Vamos ver como é que a gente pode entender isso de outra forma, né? Então, um segundo aspecto diz respeito às políticas públicas relacionadas ao movimento de combate à homofobia. Então, no meu primeiro argumento, eu disse que essa reação dos evangélicos era devido às políticas públicas relacionadas à questão da discriminação racial e à intolerância religiosa. Agora, nessa segunda parte, eu digo que essa reação dos evangélicos, ao dizer que existe uma perseguição à liberdade religiosa, é uma reação às políticas públicas relacionadas ao movimento de combate à homofobia. Então, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo, aprovou a Lei 14.462 de 2011, que instituiu o Dia de Luta contra a Homofobia no Estado de São Paulo, né? E também aprovou a Lei número 10.948 de 2001, de autoria do ex-deputado Renato Simões, que pune a discriminação praticada contra indivíduos homossexuais, bissexuais ou transexuais, né? Então, vale salientar aqui que o Supremo Tribunal Federal, né, ele já reconheceu que a homofobia e a transfobia podem ser criminalizadas a partir da Lei número 7.716 de 89, que a gente já citou aqui várias vezes, né? Agora, o que a gente vê é que mesmo o Supremo Tribunal tendo esse entendimento, o Congresso brasileiro ainda não aprovou nenhuma lei específica nesse sentido, né? Então aí há uma briga, claro, né, entre o Supremo Tribunal e o Congresso. A gente está diante de um Congresso de composição mais conservadora e com uma grande presença da bancada evangélica, que não tem interesse nenhum, claro, em debater essas questões relacionadas à homofobia, por exemplo, ou questão de gênero, ou coisa desse tipo, né? Então, não há no Congresso ainda nenhuma lei específica nesse sentido, né? Havia um projeto aí, uma PL 122 de 2006, que tinha como objetivo criminalizar a homofobia, mas a discussão ou as discussões não avançaram no Congresso e por esse motivo essa lei, esse projeto de lei foi arquivado, né? Então, os mesmos argumentos utilizados em reação às religiões de matriz africana também são utilizados quando se referem às tentativas de criminalizar a homofobia. Ou seja, eles querem ter o direito de desaprovar e condenar o que muitas vezes é denominado de prática ou comportamento sexual, né?
Então, eles temem que os pastores sejam incriminados legalmente pela possibilidade de que suas pregações ou ensinos sejam interpretados como discurso homofóbico, discriminatório ou intolerante. Então, só reforçando aqui, né, mais uma vez, como eu disse, o mesmo discurso que foi utilizado para as discussões a respeito das leis, né, que fomentam o combate à intolerância religiosa e à discriminação racial, os mesmos argumentos são utilizados agora quando se refere à questão do combate à homofobia. Os líderes religiosos muitas vezes dizem, bom, mas isso aí é uma forma de incriminar, né, legalmente o nosso discurso, né, porque pode ser que a gente seja visto como alguém que está infringindo uma lei, né, e sendo homofóbico ou coisa desse tipo, e a gente vai ser então penalizado, né? Eles podem ser penalizados, então assim eles entendem que através dessas leis, né, o Estado tenta limitar ou penalizar o discurso religioso, né, e que isso então vai limitar, né, ou penalizar o discurso religioso e que isso faz parte de um projeto político, principalmente ligado aos partidos considerados de esquerda. Então, alguns líderes religiosos, e eu estou dizendo alguns líderes religiosos, porque na verdade não são todos mesmo, mas uma grande parte, né, de líderes religiosos, né, que tem representação no Congresso, né, eles realmente interpretam, né, ou poderíamos até melhorar isso aqui, dizer o seguinte, que alguns líderes religiosos de igrejas ou movimentos, né, evangélicos que têm grande número, né, eles enxergam essa movimentação, esses projetos, como sendo, na verdade, um grande projeto político, né? Um grande projeto político para limitar o discurso religioso. Então, por trás disso, eles pensam, não está só a discussão dos direitos sociais, mas por trás disso existe, na verdade, uma intenção política, um projeto político. Então, na realidade, a preocupação do Estado com o discurso discriminatório e odioso não tem como objetivo especificamente o discurso religioso, mas o que provém de toda a sociedade. E aqui que está a questão. Na verdade, quando o Estado, seja ele de direita, ou esquerda, ou qual for, quando você debate um assunto desse, né, de combater a discriminação, a homofobia e tal, a preocupação, como eu falei aqui, ela não é religiosa. A preocupação é com a sociedade inteira, né? Esse é um tema que interessa a sociedade inteira. Não é um tema que interessa aos religiosos ou a preocupação com os religiosos. Não, é uma preocupação da sociedade. Bom, ainda que alguns líderes e deputados evangélicos se posicionem contra o que chamam de privilégio, né? Então, mais uma vez também aqui, né, eles veem essas agendas ou essas possíveis leis, né, de combate à homofobia como sendo, a gente está privilegiando um grupo, né? Então, ainda que eles se posicionem contra o que eles chamam de privilégio, limitação da liberdade religiosa, né? Ou então eles chamam isso de mordaça, criminalização da opinião, tal, né? Mas mesmo assim é necessário reconhecer que algumas falas, né, elas extrapolam o discurso religioso. Então, uma coisa é a gente tentar defender os nossos princípios, os nossos valores religiosos, né? E não há nenhum problema nisso, quando a gente está ali debatendo e discutindo e tentando defender
os nossos valores religiosos, mas o problema é quando isso extrapola ao discurso religioso, né? Quando isso vai além do discurso religioso. Exemplo disso, pessoal, foi a fala do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, que durante um culto, né, ele expressou ali uma ideia que não ficou muito clara, que deu motivo para algumas interpretações, debates, né? Os jornais divulgaram como sendo uma coisa esdrúxula e até perigosa, e aqui eu estou citando literalmente aqui o que os jornais disseram, né? Eu dizia que, dei um texto que diz aqui que o pastor sugeriu, né, que os fiéis deveriam perseguir, né, pessoas LGBT, né, e eu vou tentar resumir aqui o que diz, o que disse o texto e o que colocou aqui a reportagem. Diz assim: agora é a hora, isso aqui são as palavras do pastor, né? Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, receta. Mas Deus fala que não pode mais, afirmou o pastor. Ele diz: já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso. Agora está com vocês, né? E aí aqui eu corto e pulo para uma outra parte que diz: não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Bom, essa foi as palavras do pastor em um culto. Então essa fala que houve assim uma interpretação, né, muito perigosa do que o pastor queria dizer com isso. Após isso, o pastor tentou se retratar e realmente ele falou que ele não estava ali tratando, ou não se tratava, né, de matar pessoas, né? E aí ele puxou aquela frase que todos esses líderes aí já estão acostumados a dizer, que na verdade ele estava sendo vítima de censura e constrangimento e perseguição. Bom, já um terceiro aspecto desse discurso se volta agora contra o projeto de lei, né, 2630 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, né? Para eles, esse projeto se constitui em mais uma estratégia com o propósito de tentar calar os cristãos e proibi-los de divulgar seus ensinamentos. Bom, embora o projeto não tenha esse objetivo, pelo contrário, é só a gente verificar o que diz o artigo 5º e o parágrafo 1º, que diz que garante a proteção à divulgação de conteúdos religiosos, né? O artigo diz o seguinte: as vedações do caput não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à manifestação artística, intelectual, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural nos termos do artigo 5º, 9º e 220 da Constituição Federal, né? Então, mais uma vez aqui, como eu falei, só repetindo para a gente não se perder aqui, diante dos argumentos, as leis contra a homofobia, ela, como eu disse, foi vista, né, como uma forma de você limitar o discurso religioso contra esses grupos. E agora, a lei, né, que fala aqui sobre também a liberdade de transparência, né, ou a responsabilidade de transparência na internet,
também vai ser vista como uma forma de você limitar a divulgação da mensagem cristã, da mensagem evangélica, através dos meios sociais, ou melhor, da internet, né? Então, a oposição ao projeto argumenta que o governo quer determinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais. O grupo alega que o texto é contrário à liberdade religiosa e supostamente penaliza a pluralidade de ideias, sobretudo os valores cristãos. Então veja bem, todos os argumentos utilizados até agora contra essas leis são argumentos que vão nessa direção que eu estou falando aqui. Todos os argumentos são que essas leis foram criadas para penalizar a pluralidade de ideias e os valores cristãos. Tanto as leis que se referem ao combate à discriminação racial e à intolerância, quanto as leis que combatem a homofobia e agora o projeto aqui que discute a responsabilidade, né, a responsabilidade na questão das redes sociais. Então, pessoal, alguns líderes evangélicos entendem que essa lei brasileira de liberdade, né, responsabilidade e transparência na internet é mais um artifício para tentar limitar ou calar, né, a possibilidade dos evangélicos se expressarem, falarem de suas ideias e dos seus valores. Mas o próprio autor do projeto, né, ele refuta esse argumento, né? Uma das principais preocupações, segundo ele, ou segundo o projeto, é não somente responsabilizar quem produz o conteúdo, mas também as redes sociais. E aí, diz o seguinte aqui, eu vou citar aqui uma parte em que ele diz o seguinte: a ideia é de que as empresas sejam obrigadas a seguir normas para evitar o compartilhamento de discurso de ódio e informações falsas e atuem na proteção de crianças, adolescentes e de todos os usuários que utilizam as plataformas, que sejam responsabilizadas pelos conteúdos divulgados. Então é uma forma de você responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que são divulgados e tentar, na verdade, limitar, né, ou criminalizar os discursos de ódio, os discursos de discriminação, de preconceito, né? Mas alguns líderes estão vendo isso aí como mais uma maneira de você limitar a liberdade religiosa. Ora, se a liberdade religiosa ou se o discurso religioso não se enquadra em discurso de ódio, como é que você vai combater um discurso religioso que não é discurso de ódio, que não é discurso discriminatório? Evidentemente que você só vai combater um discurso religioso que seja realmente discriminatório ou discurso de ódio, né? Então, de acordo com essa construção de pensamento, né, teme-se pelo direito de não poder falar, pregar, ensinar contra a homofobia ou algum outro grupo religioso que, segundo essa interpretação, seriam alvos da condenação bíblica, né? Então, na verdade, o que alguns líderes evangélicos estão querendo é continuar, né, com a liberdade de pregar contra determinados grupos religiosos ou grupos não religiosos, né, que sejam vistos como coisas condenáveis pelo próprio texto bíblico, né?
O problema é quando esse discurso religioso passa também a ser discriminatório ou incentivar, né, determinado ódio por algum grupo, né? É essa a questão. Então, segundo esses líderes, né, esse conjunto de leis, né, privilegiaria um grupo e cercearia o direito, né, de divulgar os ensinamentos bíblicos, né, tanto nos templos quanto fora deles, né, uma vez que esses discursos religiosos poderiam ser incriminados. Então, um exemplo dessa preocupação com uma responsabilidade, né, com a divulgação de assuntos nas redes sociais, o que aconteceu durante a eleição, né, em que muitas fake news, muitas notícias falsas são divulgadas. Por exemplo, era comum a gente ver no mundo religioso o discurso, ou a notícia, ou a informação de que a Bíblia estava sendo censurada, né? De que versículos bíblicos não seriam mais possíveis, né? Ou seriam proibidos nas redes sociais de você divulgar versículos bíblicos, caso a esquerda, caso um partido considerado progressista vencesse a eleição. Então isso foi uma forma de você reagir também, divulgar já informação falsa a respeito da própria lei, né? Então, pessoal, a gente vê que os evangélicos mais conservadores, né, principalmente aqui o que eu estou chamando os evangélicos mais conservadores, aqueles de origem pentecostal e neopentecostal, eles reforçam esses argumentos perante seus fiéis, né, alegando que existe aí uma perseguição aos cristãos, né, e que existe uma perseguição também à liberdade religiosa. Então, segundo esses grupos, né, trata-se de uma luta contra o governo, né, contra um sistema, contra um projeto político. Então veja que aqui a discussão já extrapolou o limite da igreja, o limite do espaço do templo. Agora a questão é, pessoal, existe um projeto político que está querendo colocar todas essas propostas na sociedade que vai, né, de encontro aos princípios cristãos, valores evangélicos, e por isso então nós devemos lutar contra esse governo, contra esse sistema, contra esse projeto político. Então, por isso que eu falei que a preocupação de alguns líderes não é nem uma preocupação porque eles são convictos disso, porque eles defendem isso por uma questão de fé, mas por causa de uma questão eleitoral ou eleitoreira também. Então, essas teses, muitas vezes, elas são divulgadas, né, através de mensagens nas redes sociais, né, e internamente, através dos sermões, das pregações, né, nos estudos bíblicos de cada grupo religioso. Então, o tema da perseguição, né, o tema da perseguição aos cristãos, mostrar os cristãos como sendo pessoas perseguidas, ele dá muita audiência e engajamento dentro das igrejas, né? Como eu falei, a gente cresceu dentro de uma igreja protestante em que se via, né, se entendia o fiel que era perseguido por causa do evangelho, por causa da divulgação do evangelho, esse fiel ele é mais valorizado, né? Esse fiel é mais importante porque ele está cumprindo
uma missão, por isso ele está sendo perseguido. Então, essa ideia da perseguição, ela dá muita audiência e engajamento dentro das igrejas, porque os fiéis se veem representados também historicamente, né? Uma vez que eles acreditam que os cristãos no passado sofreram as mesmas perseguições, né? Então, se os cristãos no passado sofreram as mesmas perseguições, por que a gente também não vai passar por essas perseguições? Nós também estamos sendo perseguidos, né, pelos nossos inimigos, sejam eles religiosos ou sejam eles políticos, sejam eles representantes do Estado. Agora, pessoal, uma coisa, um fato muito importante que a gente precisa ressaltar aqui, e que muitas vezes as pessoas não sabem, não lembram ou não querem admitir, é que foi exatamente no governo, né, de partidos considerados de esquerda, né, que se deu a liberdade para a criação das instituições religiosas através da Lei 10.825 de 2003, né? Da mesma forma, através da Lei 12.025 de 3 de setembro de 2009, que se instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus, né? Nessa época, então, quem está governando o país é, na verdade, o partido de esquerda ali, né? Representado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula. Então, é nesse governo que se dá aí, ou que se cria, né, as leis de proteção aos grupos religiosos e também que se reconhece, né, que se cria o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Então, pessoal, nesse vídeo eu quis demonstrar que as leis criadas para combater o racismo e a intolerância, as leis criadas para combater a homofobia e a lei que institui né, a liberdade, responsabilidade e transparência na internet foram vistas por alguns líderes religiosos como sendo uma tentativa de limitar o discurso religioso e combater a liberdade religiosa dos evangélicos e, consequentemente, estabelecer uma perseguição à liberdade de expressão religiosa. Mas o que a gente viu aqui é exatamente o contrário. Não existe essa ideia de perseguição à liberdade religiosa. O que temos aqui é um projeto político de alguns líderes evangélicos que querem fazer os seus fiéis acreditarem que os partidos de esquerda ou os partidos que estão preocupados com essas temáticas, eles, na verdade querem implantar um projeto contrário aos valores cristãos. Então, por isso, os evangélicos devem combatê-los ou combatê-lo, né? Então, nesse sentido, não há uma perseguição aos evangélicos, aos protestantes, por causa dessas leis. Na verdade, bancada evangélica e alguns líderes religiosos dos maiores grupos religiosos do Brasil estão utilizando esse discurso porque esse discurso mantém os seus fiéis, né, nos seus grupos religiosos e também é um bom argumento para ser utilizado em época de eleições. Muito bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela sua atenção e no próximo vídeo nós vamos debater exatamente o contrário. Nós vamos falar sobre o projeto
político dos evangélicos e como esse projeto ameaça a liberdade religiosa no Brasil. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá!